Olá, tudo bem, meus caros? Eu sou o professor Cristiano, do canal Humanitas. Desejo falar um pouco hoje sobre como você pode elaborar um fichamento de leitura, um fichamento de conteúdo, e fazer com que as suas leituras se tornem anotações essenciais para que você possa compor a sua redação científica com maior facilidade e zelo, e, ao mesmo tempo, apreço pelo conhecimento. Afinal de contas, quando nós lemos um livro, um artigo científico, um capítulo de livro, nós precisamos resumir as nossas ideias, fazer anotações. É uma técnica para que nós possamos recordar o conhecimento que nós estudamos. Nós não temos um cérebro tão grandioso que possa guardar tantas informações e, ao mesmo tempo, lembrar de citações diretas e paráfrases que nós fizemos sobre o texto, conceitos, terminologias, verbetes. É por isso que nós anotamos as nossas leituras, impressões de leitura, digamos assim. Bom, precisamos pensar que todo texto científico ele é organizado no modelo metodológico e, ao mesmo tempo, uma concatenação de ideias e parágrafos que estão ali reunidos buscando um sentido e uma finalidade argumentativa. Mesmo porque um autor de um artigo científico ele desenvolve um raciocínio, início, meio e fim. Ao mesmo tempo, de um livro, seja didático, seja teórico, ou seja uma revisão de literatura. Eu me lembro muito bem que quando eu iniciei a ministrar aulas na educação básica e posteriormente no ensino superior, eu resgatava parte das minhas leituras, eu adicionava-as em fichas de leitura, mesmo porque eu ficava um pouco receoso de pegar o livro, abrir o livro e escrever na lousa, porque, de certa forma, o aluno que estava ali prestando atenção na aula, ele ia pensar, mas, pô, se o professor precisar anotar os livros, as anotações do livro na lousa, é mais fácil que eu leia o próprio livro. Bom, é mais ou menos por aí que eu pensava. Então, eu registrava em fichas de leitura as anotações da aula, ou seja, era uma espécie de plano de aula que eu estava ali disposto a explicar o conteúdo e, ao mesmo tempo, sintetizar a matéria. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fazia. Então, aqui na minha biblioteca, eu ainda guardo elas, isso já é material de mais de 10 anos. Então, por exemplo, aqui tem o livro Literatura por Missão, do Nicolau Tchevchenko, né, que é um livro, inclusive, que já dei aqui algumas noções sobre esse livro nos vídeos. Então, eu anotava as partes principais, registrava a página. Quando eu precisava fazer uma paráfrase também, escrever com as minhas palavras, eu deixava justamente em colchetes, para que pudesse diferenciar e, ao mesmo tempo, quando eu fizesse as minhas anotações finais, eu pudesse, digamos, redigir com maior tranquilidade. Mas, como eu disse a vocês, aqui eu estou registrando, aqui, apresentando a vocês essas fichas que eu desenvolvia para que eu pudesse ter uma substância de explicação durante a minha aula. Então, eu não precisava recorrer ao livro. Eu justamente tinha as anotações nas fichas e escrevia no quadro negro, desenhava alguns esquemas e, de certa forma, isso ficou muito mais tranquilo. É interessante pensarmos que esses tipos de fichas são vendidas em papelarias, vocês podem encontrar. Tem vários tipos de tamanho, e são fichas pautadas, justamente, com linhas, em que você pode aproveitar a maior parte do espaço que aqui as fichas oferecem. Bom, eu queria também aqui ilustrar a minha fala para que vocês possam ter uma ideia. Vocês devem estar se perguntando, mas como que eu posso registrar isso? Eu preciso fazer a referência ao livro e depois adicionar uma página? Existe uma técnica de anotação? Existe, digamos, uma estratégia para que eu possa registrar as minhas impressões de leitura? Sim, se nós formos consultarmos parte dessas indicações na rede, na internet, vocês vão observar inúmeros artigos que falam sobre isso, imagens também, para que vocês possam se situar
na maneira de como vocês podem fazer esse registro. Eu peço licença a vocês para fazer o espelhamento aqui do material que eu selecionei. Inclusive, eu gravei em formato PDF. Aqui vocês estão observando. A ficha de conteúdo ela se diferencia da ficha resumo. Tá? Isso são terminologias que, digamos, agregam as modalidades que são feitas de fichas. Né? Inclusive, o Humberto Eco, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco sobre o livro, como se faz uma tese, ele também fala de vários modelos de fichamento em uma altura do livro. Então, aqui tem fichamento de conteúdo. Diz, é uma síntese das principais ideias contidas na obra. O aluno elabora com suas próprias palavras a interpretação do que foi dito. Justamente, Humberto Eco, inclusive, salienta que quando nós vamos escrever com as nossas palavras, nós devemos deixar em colchetes. Para quando você for transcrever parte do conteúdo para a sua tese, você sabe que é uma paráfrase sua, ou seja, uma citação indireta em que você precisa só referenciar o ano e a página, ou somente o ano, se você preferir. Não é? Agora, justamente nas citações indiretas, é muito importante que nós treinamos essa parte da redação científica, mesmo porque nós não podemos distorcer as palavras do autor. E também devemos pensar que não devemos repeti-las como está lá e deixar de fazer a referência, porque daí eu estou cometendo um plágio, estou utilizando as ideias alheias e não estou referenciando autor, ano e página a parte dessas ideias. Eu pretendo aqui fazer um vídeo também sobre citações diretas e indiretas. Lá no meu curso, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu curso na plataforma Hotmart, eu falo sobre vários detalhes, deixo materiais para que todos os pesquisadores iniciantes ou profissionais possam tomar conhecimento de como se faz citações diretas e indiretas. Inclusive, deixo o material. Aqui vocês estão observando que tem uma referência do livro Breve História do Feminismo no Brasil, publicado pela Brasiliense. Sim, é importante que você adicione a referência, conforme regra da BNT, né? O resumo do fichamento, e aqui vocês estão observando, ele escreveu com as palavras dele. É uma ótima técnica de estudo também. Vocês já devem ter ouvido falar na bibliografia comentada. O que é uma bibliografia comentada? É quando eu leio uma obra e eu faço um resumo sobre essa obra. Então, eu destaco num trecho o meu resumo. Isso é muito bem utilizado em livros publicados da editora Ática. São aqueles manuais, paráfrase e paródia, a intertextualidade, a questão do narrador, do enredo. E lá no finalzinho, era uma coleção da editora Ática. Lá no finalzinho, vou deixar na descrição do vídeo também, nós tínhamos a bibliografia comentada das obras consultadas e aquelas que podem ser desdobradas para que o pesquisador utilize nas suas leituras e nas suas investigações. Aqui eu tenho o resumo do fichamento. Justamente, novamente, eu tenho a indicação bibliográfica da obra, o resumo sintetizando o conteúdo da obra, o trabalho que baseia no esquema, na introdução, pode fazer uma pequena apresentação histórica e ilustrativa, ou seja, você pode sim falar sobre o autor em 2, 3, 4 linhas, você pode também fazer por partes do livro, ou seja, primeiro capítulo, o que foi abordado, segundo capítulo, o que foi abordado. Bom, essa questão, digamos, da estratégia de formulação de uma ficha é muito pessoal, é muito abstrata também, porque cada um tem a sua forma de desenvolver. Mesmo que eu esteja mostrando os modelos aqui para vocês, cada um tem, digamos, uma sistematicidade de ler uma obra. Eu mesmo, quando eu leio, eu também faço muitas anotações a lápis no próprio livro. Logicamente, se o livro é de uma biblioteca, se o livro é de uma instituição de pesquisa, eu não posso realizar isso, mesmo porque o livro será devolvido. De certa maneira, o livro não pode ter anotações ali minhas. Eu já cometi esse desvio, né, de conduta, digamos, porque eu escrevi lá a lápis e justamente cheguei na biblioteca, o bibliotecário pediu que eu apagasse as minhas marcas pessoais ali do texto, inclusive as orelhas que eu fazia também no livro, que eu tenho o hábito de fazer marcação do livro com as orelhas. Bom, estou aqui realizando um depoimento para que vocês possam ter noção, mas vamos voltar aqui para o fichamento. Então, nós temos citações que ampliam também a questão, digamos, dos comentários, né, citações indiretas, no caso, né, que você faz ao texto, ou seja, as paráfrases. Nós temos
essa organização como vocês estão visualizando. Eu coloquei 2 modelos simples aqui, inclusive, depois eu posso passar a referência para vocês de que parte eu tirei essas imagens. Tá? Agora, eu digo a vocês que formular um fichamento é uma matéria, digamos, é uma estratégia importante na questão, digamos, do fortalecimento da investigação. Quando você escreve o que você leu, você passa também a memorizar melhor, mesmo porque existe digamos, uma forma de você escrever e está amarrado ao seu cérebro. Quando você registra ali a lápis ou a caneta, você está também memorizando o que você leu. É interessante pensarmos que, quando nós anotamos e fazemos fichamentos, justamente eu evito o retrabalho de ler a obra novamente. Eu vou só tirar os fichamentos e aí eu vou compor a minha redação científica, justamente. Por isso que eu tenho que anotar a página, por isso que eu tenho que anotar o ano e a referência completa da obra, seja de capítulo de livro, de artigo científico. Então, de certa forma, eu vou compondo um material investigativo científico que me facilita muito na composição do meu texto. Eu tenho aqui na minha mesa um fichário. Se tiverem condições também, compre um fichário que você armazena essas fichas, né? E você vai tirando as fichas e, ao mesmo tempo, compondo a sua redação científica. Lá na frente, quando você termina o seu texto, você também pode averiguar se as citações foram feitas de forma correta, você pode fazer uma revisão dessas citações, inclusive, talvez, recorrendo aos livros. Agora, prestem atenção, caprichem na letra, mesmo porque você precisa entender a sua letra cursiva ou de forma, você precisa entender, porque se você anota uma palavra errada ou outra, você vai ser chamado a atenção na qualificação. Aqui eu trago um depoimento pessoal. Quando eu fiz uma citação direta de um livro da professora Telê Ancona Lopes, na minha dissertação de mestrado, uma estudiosa sobre Mário de Andrade, somente quando eu coloquei a palavra não na citação, eu adicionei essa palavra por descuido, eu, digamos, fui chamada a atenção na minha qualificação. Inclusive, um dos membros disse, mas como você transcreveu a citação direta e adicionou essa palavra não? Isso provocou um outro sentido ao seu texto que eu também não consegui entender. E por meio dessa chamativa, eu também passei a cuidar melhor das transcrições que eu faço, ou seja, de escrever uma parte do texto e indicar a página. Eu finalizaria o vídeo de hoje com alguns comentários do professor Humberto Eco, né, que já escreveu vários livros, Nome da Rosa, A Ilha do Dia Anterior, e esse daqui, que é o Como se faz uma tese, que é um livro clássico utilizado na pesquisa científica na área de humanidades. Devemos lembrar que Humberto Eco lecionou em Milão, na Universidade de Bolonha, e foi palestrante em várias instituições estrangeiras. Né? Ele diz o seguinte, na altura da página 96, peço licença para citar a vocês, a ficha mais comum e mais indispensável é a leitura, é a de leitura, ou seja, aquela em que você anota com exatidão todas as referências bibliográficas concernentes a um livro ou artigo, explora o conteúdo, tira dele citações-chave, forma um juízo e faz observações. É justamente, você precisa formar as suas impressões. A partir do momento que você constrói o conhecimento, interroga o que está sendo lido, você vai precisar anotar essas suas impressões. E é a partir daí também que você constrói o seu pensamento próprio. Você passa a redigir um texto de autoria própria, não é? E, de certa forma, entendendo o que foi elaborado pelo autor. Quando eu falo de autoria própria, não, mas eu entendi o que o autor quis dizer e escrevi com as minhas palavras, citando sempre a referência. Bom, o vídeo de hoje é sobre fichas de leitura. Quem já faz fichas de leitura, escreva nos comentários, ative as notificações do vídeo para quem ainda não é inscrito no canal, quem é novo no canal, e ajude a divulgar e compartilhar o nosso conteúdo de todas as formas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.